nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Porque sois justos, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Vamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Queremos neste momento, neste dia de hoje, nessa terça-feira santa, apresentar ao Senhor o seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, a Dona Francisca, a Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes, Rita Nunes, Isilda, Edith Soares. Também queremos apresentar a Jesus todos os nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras e os nossos familiares, os nossos amigos. Queremos também neste momento apresentar a Jesus as pessoas que estão internadas, estão doentes também em suas residências, em seus lares. Vamos também apresentar a Jesus todas as pessoas que nesse dia de hoje se encontram muito tristes. As pessoas que estão com depressão, que perderam, o sentido da vida. Vamos apresentar a Jesus todas as comunidades que se reúnem para celebrar esse momento especial, que é a Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir nesta terça-feira da Paixão. Nós vamos refletir o Evangelho que está em João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33 e depois do 36 ao 38. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza: Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem está falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho.
Então Jesus pegou um pedaço de pão e molhou e deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha própria vida por ti. Jesus respondeu: Você daria a vida por mim? Eu lhe garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A paixão do Senhor já se aproxima. A paixão de Jesus já se aproxima. E agora falta muito pouco tempo para que o Filho do Homem seja glorificado. Assim diz o Evangelho que acabamos de ouvir. Que os inimigos levem Jesus para o sacrifício da cruz. Até dá para compreender, mas ser traído por um dos seus discípulos, isso é difícil de compreender. Compreender que Jesus seja levado para a cruz, para o sacrifício da cruz, pelos seus inimigos, não é tão difícil compreender isso. Mas é muito difícil compreender que Jesus seja traído por um dos seus discípulos. Aqui Jesus, ele é traído e ele é negado. Ele não é só traído. Ele é traído e ele é negado. E aqui a gente pode também olhar para Jesus e, tentar imaginar o sofrimento de Jesus. Não sei se dá para a gente pelo menos tentar imaginar todo o sofrimento de Jesus, porque ele foi negado e ele foi traído pelos seus discípulos. E aqui é bom a gente pensar um pouco. Será que também nós não traímos Jesus, não negamos Jesus em algum momento de nossa vida? A traição dói na alma. A traição, ela dói na alma. Quem já passou por isso sabe o tamanho dessa dor. Quem já foi traído sabe o tamanho dessa dor. A dor da traição, ela dói no mais profundo do nosso ser. Quando a gente é traído por um amigo ou por alguém da família, pelo esposo, pela esposa, pelo próprio filho, filha, é uma dor imensurável. Não dá para medir, não dá para calcular.
E aqui dá para a gente perceber o quanto que Jesus sofreu naquele momento. Nós sabemos que os inimigos já estavam todos ali se preparando para levar Jesus para o sacrifício da cruz. Mas aqui Jesus sofre. Sofre porque são os seus amigos. Porque os dois, sobretudo os dois que o Evangelho, os dois personagens, né? Os dois discípulos que o Evangelho cita aqui hoje, a gente sabe que aqui estavam todos presentes, porque Jesus tinha acabado de realizar o lava-pés com eles, né? E aqui Jesus estava no momento, né, da ceia, estavam todos sentados ali, mas Jesus, o Evangelho vai falar especificamente de dois, do Pedro e do Judas. Do Pedro e do Judas. Por isso nós vamos focar o nosso olhar, sobretudo nesses dois personagens, nesses dois discípulos. Nós podemos olhar primeiro para Judas. Judas ele não usou bem, né, a sua posição, ele não usou bem a sua liberdade. Né? Porque na primeira oportunidade ele traiu o mestre. Ele sempre esteve com Jesus. Né? Ele sempre esteve com Jesus. Ele ouviu, assim como os outros, todos os ensinamentos. Ele entendia, porque Jesus sempre explicou tudo para eles. Ele participou de muitas curas, ele viu Jesus curando, ele viu Jesus se aproximando das pessoas, ele viu Jesus perdoando, né? Ele viu tudo. Mas, no entanto, ele não compreendeu. Né? As palavras de Jesus não penetraram o seu coração. Ele não levou a sério os ensinamentos de Jesus. E por isso ele vai trair Jesus. E é interessante que aqui de novo, e a gente vai ver em outros textos, que Jesus traiu Jesus por causa de dinheiro. Ele era responsável já pela bolsa, né? Pelo dinheiro, né? Ele já era responsável pelo dinheiro. E é interessante que a gente viu esses dias, quando a mulher, né? Quando Maria foi lavar lá os pés de Jesus, que derramou perfume, ele é um dos que reclama, né? Porque ele vai dizer, podia ter vendido esse perfume, dado dinheiro aos pobres, assim por diante. Ele parecia preocupado com os pobres, ele parecia preocupado com o outro, com a outra. Mas, no entanto, ele girava em torno do seu próprio umbigo. Por isso ele vai trair Jesus. Vamos tentar um pouco olhar para Judas, porque todos nós temos um pouquinho de Judas. Todos nós temos, né? Essa atitude do Judas não é estranha, porque também nós traímos muitas vezes, né? Quantas vezes nós não traímos pessoas e o próprio Deus, quando a gente escuta a sua palavra e quando a gente não consegue colocar ou não coloca em prática, né? Podemos também olhar para Pedro. Pedro era aquele que estava sempre presente, que defendia, ele que sempre falava, ele sempre tomava a palavra, era alguém dinâmico, né? Ele era muito espontâneo, na verdade. E é ele que vai dizer assim, olha, Senhor, porque não, ele vai dizer que ele vai seguir Jesus, ele vai aonde Jesus, ele diz, Senhor, para onde vais? Ele também quer ir, ele tem esse desejo. Nós também temos o desejo de seguir Jesus na radicalidade, isso passa pelo nosso coração. O problema é que às vezes a gente não quer deixar também as nossas coisinhas, né? Para fazer essa opção radical por Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer assim, olha Pedro, onde eu vou você não pode ir. Você me seguirá mais tarde. E é verdade, o que Jesus está dizendo aqui, isso vai acontecer depois. Porque depois da morte de Jesus e ressurreição, depois da vinda do Espírito Santo, Pedro vai realizar, né? Vai realizar a missão com toda a convicção. Ele vai até o fim, até ser morto. Ele também foi pregado na cruz. Diz, né, a história, né, a tradição, que ele nem quis morrer, ele não quis ser pregado na cruz como mestre, mas ele preferiu ser pregado na cruz de cabeça para baixo, né? Ele foi muito fiel. Mas aqui nesse momento, Jesus vai dizer assim, olha,
você ainda não está preparado, porque você vai me negar. E olha que você negar alguém também não é uma coisa boa, né? Por isso que logo no início do Evangelho diz que Jesus estava bastante comovido, né? Jesus já estava sentindo aquele clima de despedida, quando ele diz assim: vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar e eu digo agora a vocês que eu já disse aos judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, o clima já é de despedida, certamente já de tristeza também, né? Já é um clima bastante pesado. E aqui Pedro vai dizer assim: olha, mas eu quero te seguir. Por quê? Porque Pedro, ele se sentia bem com o mestre, ele gostava do mestre, ele queria muito bem ao mestre. Mas a gente sabe que Pedro ainda não estava preparado. E às vezes também, meu irmão e minha irmã, a gente também não está muito preparado. A gente precisa se preparar melhor. A gente precisa deixar-se ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus vai dizer: olha, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E depois, se a gente acompanhar bem toda a liturgia dessa semana, a gente vai realmente chegar no texto bíblico que Pedro vai negar, né? Quando diz você conhece o mestre, ele vai simplesmente dizer que não conhecia o mestre, porque ele está com medo de também de ser pregado, de ser maltratado, de ser perseguido. Ele estava com medo. Ele só vai fazer isso depois, lá mais tarde, aí sim, ele vai entregar a vida a Deus, a Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, Deus nos ensina através de Pedro, né, que aquele que se julga forte, né, aquele que se julga fiel, forte, um dia pode também cair. E aí por isso que a gente deve sempre insistir, a gente deve sempre rezar com a palavra. A gente deve se conhecer. E diante de Deus, reconhecer também que somos pessoas frágeis, que somos pessoas pecadoras e que por isso precisamos do refúgio de Deus. Nós precisamos que Deus nos ajude, que Ele escute constantemente a nossa voz e que Ele nos salve, sobretudo da tentação, da traição e da negação. Que o Senhor Jesus nos ajude. Vamos aproveitar esse período de silêncio para que a gente reze mais, que a gente faça mais silêncio ainda e que a gente acompanhe, né, o desenrolar dessa história, todos os textos bíblicos até sábado, até na verdade até a ressurreição, até domingo, né, com a ressurreição, que a gente participe desse momento com muita unção, muita, né, com silêncio, acompanhar a liturgia, né? Toda a trajetória de Jesus até chegar à morte e depois ressuscitar. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos abençoe e que Ele nos conceda essa graça, a graça de sermos fiéis e de nunca negar Jesus. Quando eu nego o meu irmão, quando eu não trato bem o meu irmão, quando eu não perdoo, eu estou fazendo isso com Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.